prefeitura, pelo menos, está imaginando, projetando os BRTs já com a perspectiva de uma migração tecnológica? Pelo menos isso, já que não há como evitar a construção do BRT, pelo menos, desde já, deixando alguma coisa prevista ou preparada, seja da maneira que for, para que amanhã tenhamos um outro meio de transporte e que seja realmente de alta capacidade? É apenas uma pergunta. Boa noite, eu sou o Leandro, sou diretor de articulação da Juventude do Democratas. E a primeira, eu estava ouvindo a fala, já retratar um pouco, desde o deputado Luiz Paulo, a questão do metrô até o Jardim Oceânico. Primeiro, é lamentável que não tem ninguém do Estado, né? Secretaria de Transporte ou até mesmo da concessionária linha 4 para falar sobre o metrô. O governo do Estado, por exemplo, gastou 4 milhões ou mais para o estudo de impacto ambiental para levar o metrô até o Jardim Oceânico. Poderia ter aproveitado e ter feito até o Terminal Alvorada, o que está cometendo um crime. Em um seminário que estive presente na UFRJ, a COP disse: o metrô carrega 2.000 pessoas hora, o BRT 200. Isso que significaria que teríamos que ter, por média, 20 ônibus BRTs parados no terminal, aguardando esses ônibus chegar no metrô. Porque para ir tanto de Santa Cruz, Campo Grande, até o Jardim Oceânico, beleza, o metrô vai absorver. Mas na hora do rush, o contrário, que é a saída do centro do Rio para a Zona Oeste. Sem falar que tem os ônibus dos condomínios que não vão até mais o centro, mas vão até aquele terminal. Então, provocou um grande nó. Sem falar, em uma visita que eu estive em uma paróquia no centro do Rio, eu conheci um funcionário que trabalhou também na implementação do BRT e disse que o BRT Transoeste já começou defasado. Uma que não começou com todos os ônibus, faltando tecnologia em que você não pode manipular, controlar o tempo de intervalo de cada ônibus. E sem falar que a vergonha que está hoje de Santa Cruz a Campo Grande, que não terminou a obra até agora. Então, isso tudo são problemas que o BRT vem mostrando. E sem falar o seguinte, a linha amarela, por exemplo, teve seu problema, mas hoje não é inegável a sua importância, o que diminuiu de tempo. Mas hoje, o dinheiro que a Prefeitura do Rio gasta para construir BRT não seria muito melhor, além de ter gastado um dinheiro absurdo em derrubar um elevado como a perimetral? Esteticamente é feio, mas é funcional. Não era preferível ter pegado esse dinheiro e investido junto com o governo do Estado a expansão do metrô? Nesse ponto, São Paulo fez. Nesse ponto, São Paulo, apesar de todos os problemas, em 3 anos e pouco que ficou Serra, teve o projeto Expansão São Paulo, que teve expandir o metrô. Singapura, Santiago, que começou a ter menos tempo, tem 7 linhas de metrô. Então, se o próprio prefeito admite que o BRT não é a situação, por que não ser mais audacioso? Realmente não é culpa do atual prefeito, não é sua culpa, mas se tem uma proposta para fazer melhor, deveríamos dar o primeiro passo. Como outro ponto já que o governo federal vem com a política de IPI zero para automóvel, fazer vias de 3 faixas, sendo que uma é exclusiva para o BRT, você está incentivando um nó no trânsito da cidade. Então, isso tudo, eu acho que a Prefeitura não está pensando, eu acho que está indo contra, fala tanto em unidade, mas está indo contra a política do próprio governo federal, tanto a política do governo estadual, que incentiva o povo a comprar carro. Então, não será o momento de parar um pouco e rever essa situação? Será que não é um momento de rever um gasto, sim, necessário a mais? Mas, no caso da colônia Juliano Moreira, que já tem um grande histórico, não é melhor parar a obra que está e fazer um túnel mesmo, pensando num legado de um possível metrô? Pois Bogotá, todos os troncos principais de BRT já viraram metrô. Na França, os principais corredores de ônibus viraram VLT, aproveitando o motorista daquele ônibus para ser o condutor de VLT. Será que não é o momento de passar isso para a Prefeitura do Rio e rever esse projeto, já que
pensa tanto em legado, e aí eu repito, a questão das Olimpíadas do Rio de Janeiro, eu acho que sempre foi um foco desde 1992. Eu era criança quando eu vi a candidatura Rio 2004. Eu acho que nesse ponto demoramos nós, a sociedade civil, parar para discutir. Quando vimos que foi realizado o Pan-Americano e deu base para as Olimpíadas, que não foi uma conquista do atual prefeito, mas sim um trabalho desde 1992, nós nos omitimos. E nós ignoramos a oportunidade que em 2007 de debatermos que cidade queremos para as Olimpíadas, que legado realmente, o verdadeiro legado das Olimpíadas para a cidade do Rio de Janeiro e para o Estado. É isso. Agora eu acho que é você, né, Eduardo? Acho que é o Eduardo, né, que tem que responder. Claro. Vou tentar responder todas. Se eu esquecer alguma, a gente volta e fala. Vamos começar aqui pelas últimas perguntas, né? Eu vou fazer também outras perguntas para que a gente pense alto aqui. Quanto custa o metrô da linha 4? Eu não sei o valor certo, mas é mais de 5 milhões? 8 bilhões? Isso, tá bom. 8. Quantos quilômetros são esse metrô? 14. A gente vai gastar menos do que isso e vai colocar mais de quase 150 quilômetros de faixa segregada. Então, assim, a gente volta a dizer, a gente poderia pegar esse dinheiro, porque a capacidade de endividamento da prefeitura não é grande, está aumentando, mas ela não é grande, a gente podia pegar esse dinheiro e fazer 7 quilômetros de metrô. É melhor, para a mobilidade urbana da cidade, ter mais 7 quilômetros de metrô, que vão ter mais, naquela conta lá de 500 metros cada estação, mais 14 estações, ou ter 150 quilômetros de uma faixa segregada de um ônibus, que, por exemplo, o Transoeste, com os problemas que ele está tendo hoje, e com a obra já terminada até Santa Cruz, ela não está terminada até Campo Grande, mas até Santa Cruz ela diminuiu em 3 horas por dia o deslocamento das pessoas. 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Ué, mas o túnel está dentro da conta, ué. A gente entende que não tem como. Um ônibus, aquela conta que fizeram ali de 200 passageiros por hora, assim, eu desconheço. Eu sei que cada ônibus tem 200 passageiros. Em 1 hora, quantos ônibus podem passar por uma faixa? Só a gente fazer a conta aqui. A gente vai poder colocar lá um ônibus a cada minuto, 60 ônibus, vezes 200. Não, você vai ter um terminal, que até foi falado aqui que não está dentro do lote 0. Esse terminal, por que ele não entrou no lote 0, na licitação do lote 0? Porque a gente ainda não tem ele desenhado. Ele vai ser um terminal, do terminal, ligação com o metrô, não existe ainda. Existe uma proposta, não existe projeto de terminal pronto. E esse projeto de terminal, ele tem que ter espaço para que os ônibus fiquem parados. Quando o metrô chegar, o ônibus sai, sem problema nenhum. Isso aí não vai ter problema. Então, assim, eu acho que, já que a gente está querendo pensar aqui como cidade, querendo pensar como mobilidade, é muito diferente ter 7 quilômetros de metrô do que ter 150 de BRT. Com os seus problemas do BRT, assim como suas dificuldades de execução do metrô e do tempo, que a gente não sabe se nesse tempo faria os 7 quilômetros que a gente está falando. Outra coisa, não vai se perder em nunca a faixa que a gente vai estar fazendo no lote 0, como foi falado, não lembro agora quem falou. A faixa que está lá é uma faixa de BRT nova, a gente está fazendo uma faixa nova. Se depois o metrô entrar, a gente pode colocar aquela faixa para o carro. Qual o problema? Problema nenhum. Então não se perde dinheiro. Não está se perdendo dinheiro, está se construindo mais uma faixa. Tá? A parte tecnológica do BRT. O BRT ele já tem um veículo diferenciado, ele está dentro lá dos parâmetros de redução de poluentes, tem todo o sistema de controle operacional completo. O BRT aqui no Rio de Janeiro ele é completo. Quem tem alguma dúvida disso, é só marcar e a gente visita o centro de controle operacional lá no Terminal Alvorada. Tem um quadro sinótipo de ônibus por ônibus, quantidade de passageiros, velocidade de cada um deles. Você pode fazer o contato direto com o motorista não pode ficar escrevendo, mas ele pode receber, a coisa vai mais, acelera menos, vai mais. Ele tem prioridade semafórica, ele tem câmeras, tanto nas estações como em todos os ônibus, e ele tem embarque muito rápido.
Esse próprio terminal que eu estou falando, que a gente vai construir no futuro, podem parar, só a gente tendo espaço, você coloca. Por exemplo, terminal Alvorada, você consegue parar ao mesmo tempo quase 20 BRTs. Ao mesmo tempo. É só você organizar a fila fora e colocar ele para entrar. Então, assim, a parte de tecnologia é o quê? É um ônibus que ele esteja... primeiro, ele ande mais rápido, a velocidade média dele é muito maior do que a do ônibus convencional. Ele gasta menos, polui menos, transporta mais, porque ele é maior. Ele está dentro lá da Proconv, aí eu já não sei o número certinho, Proconv 7, Euro 5, são todos dados, se eu posso depois, quem tiver dúvida, eu posso passar quais são as características. A gente, por exemplo, já tem um levantamento no Transoeste, que a gente reduziu praticamente 50% cada um dos poluentes, isso também a gente pode passar. E, no futuro eu quero fazer o quê? Porque com essa capacidade de transporte, hoje você não consegue pegar o BRT e virar um VLT. O VLT ele tem uma capacidade muito reduzida. Então você tem que pensar o quê? Do ônibus a gente vai mudar para quê? Para um metrô, que realmente ele tem capacidade maior, não há dúvida disso. Apesar de lá em Bogotá existirem linhas que carregam tanto quanto o metrô. Só que são 2 faixas direto, não tem fechamento nenhum. Isso vocês podem pesquisar na internet, que vocês podem ver. A gente aqui, por exemplo, tem prioridade semafórica. Está indo para fechar o sinal, o BRT passa, tem um tag, dá mais 10 segundos de verde. Então, você consegue aumentar a velocidade, você consegue não fazer com que ele pare somente nas estações, quando há necessidade. Outra vantagem grande do BRT, que por acaso o metrô não tem essa vantagem, é quando você passa uma linha por outra, por exemplo, ali na própria Bandeirantes, a gente tem chegando o Transcarioca e vai passar com o Transolímpico. Assim como na Avenida Brasil, na Brigadeiro Trompov, está passando o Transcarioca e vai passar o Transbrasil pela Avenida Brasil. Você faz alças de acesso e de saída e você consegue que uma linha, na verdade não é linha, que a gente chama até de serviço, que um serviço que esteja num sentido possa pegar o outro direto sem fazer baldeação. Então, você consegue flexibilizar todos os serviços que você pode fazer. Quero fazer quero sair lá do metrô linha 4 e quero ir para o Galeão. Ele faz direto. O metrô quando cruza uma linha 4, ele tem que fazer baldeação. O BRT não precisa fazer baldeação. Eu estou falando que é uma vantagem. Entendeu? Eu estou falando sem baldeação. Mas você está falando uma linha só, cara, uma linha que vai direto. Estou falando várias linhas que se cruzam. Isso é uma rede, é o sistema de transporte em rede, não é o sistema de transporte radial. Então, é uma vantagem. Isso é inegável. Então, acho que é isso. Transoeste. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Eu posso... A alternativa daqui foi o que eu expliquei antes. No EIA-RIMA, a gente é obrigado a apresentar mais de uma alternativa. E foi apresentado. Mas isso não... Você está entendendo? Isso não é obrigatório. A gente apresenta 2 alternativas que a gente estudou. Vocês imaginam? Qualquer coisa que você faça para estudar tem um custo também. Você não pode ficar estudando 10 mil alternativas. Você escolhe as melhores que têm mais sentido e estuda elas a fundo. Foi o que foi feito no EIA-RIMA. A partir disso, a gente apresentou e foi escolhida a amarela. E a gente teve licença de instalação para executar a solução amarela, com todas as suas audiências públicas e todos os seus ritos que são necessários. A partir disso, nós apresentamos, a pedido da comunidade, apresentamos de novo para a população, na audiência pública, que foi feita depois, o traçado vermelho. Desse traçado, para a gente chegar nesse traçado vermelho, a gente fez vários estudos. Só que, assim, eu não tenho eles aqui, mas também eu estou falando o seguinte, eu garanto que essa aqui tem a menores desapropriações. E, assim, se alguém gostar, se alguém quiser, estou à disposição, que vai me mostrar que tem uma com menos, dentro dos parâmetros técnicos e necessários para que a via funcione. Esse é o que tem menor número de desapropriações. Fato. Outra coisa, a gente começa a falar muito da linha amarela. Alguém hoje lembra de quando deu aquele problema no túnel, que a linha amarela fechou? Funcionou? A cidade funcionou? Ano
ano passado, não foi? Então, a gente está fazendo um sistema, está melhorando o sistema de mobilidade da cidade, mas tem que ter ligações transversais diretas. A cidade precisa disso. Quantas pessoas hoje ficam paradas todo dia na linha amarela para ir para voltar pagando pedágio? Porque não tem um sistema de transporte, a pessoa acaba utilizando o carro. Então, a gente vai utilizar a Transolim, precisa do transporte e precisa da parte do carro também como uma nova ligação. Por isso que ela é uma via expressa. Tá? Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é importante considerarmos na possibilidade de um estudo de viabilidade. A primeira proposta que foi aprovada foi a de linha amarela. Voltando à discussão do arco e da reta, né, da corda. Essa proposta, ela tinha um custo, porque a curva, né, a reta é muito mais barata do que a curva, correto? Tem uma economia de custo. Tem uma economia de custo. Além, evidente, de ter toda a questão da desapropriação de cerca de 496 casas que aquele traçado indicava, né? Ali dentro da colônia será 25 casos. Eu estou muito preocupado, não é com as 25, são com as quase 200 casas que deixarão de ser construídas dentro do projeto, do plano de zoneamento, do PAC, em relação a cooperativas de autoconstrução. Então não é só 12 casas, seriam quase que metade das casas, em torno de cerca de 12. Mais da metade das casas que fizeram economia na desapropriação. Porque tem recurso público federal para investimento na Minha Casa Minha Vida, entidades, que é a melhor construção que temos hoje de qualidade dentro da colônia, feita pelo poder público. Aliás, não feita pelo poder público, feita pelo mecanismo, financiado pelo poder público, com um mecanismo de autoconstrução, de cooperativas de autoconstrução. Tá? Considerando tudo isso, eu acho que nesse trecho e em outros trechos, para evitar desapropriação, uma solução mista, tá? Considerando essa equação econômica, né? Um mergulhão caberia, porque está sendo feita uma grande economia. Tá? Nesse sentido que eu gostaria de insistir nessa questão. Claro. Para a gente fazer qualquer avaliação de custo, a gente tem que conhecer o traçado inteiro e quais modificações que foram feitas a partir até, inclusive, das audiências públicas. Porque parece aqui que a gente não mudou nada, só mudou aqui. Da primeira audiência pública para a segunda, a gente mexeu no Bosque da Boiúna, preservou o Bosque da Boiúna, preservou a Vila Carolina, preservou lá um pedaço da Carlos Pontes, da Maltabaã. Então, assim, a partir dessas mudanças, preservou um grande trecho de desapropriações em Magalhães Baixos, na Salustiano Silva. Tudo isso gerou mudança de traçado, mudança de solução técnica e, em outros trechos, aumento de custo. Então, não adianta a gente querer olhar uma mudança